Existem pessoas que se relacionam à distância, mas existem pessoas que criam as distâncias na relação. A distância é uma coisa muito pessoal, ela varia de situação para situação, né? E muitas vezes a gente acaba se distanciando de relações. Quando eu digo isso, eu não tô falando de relação amorosa, eu tô falando de relação no geral. Amizades, família, tudo. A gente acaba criando uma distância dentro de alguma relação. Isso é uma coisa muito fácil de criar se a gente não cuidar. Em um relacionamento, há diversas situações que ocorrem, inclusive a falta de comunicação e também falta de companheirismo, que é uma coisa que anda muito lado a lado com a falta de comunicação. E isso acaba criando aquela certa distância entre uma pessoa e outra. No relacionamento a gente não tá falando que os dois têm que ser a mesma pessoa. Não. No relacionamento são duas pessoas diferentes. Só que são duas pessoas diferentes que resolvem viver uma vida lado a lado. Então isso é o que forma a base de um relacionamento. Quando eu digo que tem pessoas que criam a distância, eu não tô falando de escolha própria. Às vezes a gente não quer, mas acaba criando uma certa distância, um vínculo que acaba sendo quebrado por situações que ocorrem no dia a dia. Isso é normal. Um exemplo que a gente pode usar é uma planta. Quando a gente está plantando uma flor, a gente está regando dia a dia, a gente está cuidando no dia a dia para que ela possa crescer e florescer. E um relacionamento ele é igual. Só que se eu parar de dar água para a flor, ela aos poucos ela vai morrer, ela vai secando. E um relacionamento é a mesma coisa. A gente tem que ir cuidando, tratando no dia a dia. Se um dia eu esquecer de dar água para a flor, ela no momento não vai sentir nada, mas vai ser um gatilho para ela começar a morrer. Num relacionamento é a mesma coisa. Se um momento eu esqueço de tratar de uma boa forma, de fazer tal coisa, no momento talvez a pessoa não, de fato a pessoa talvez não se abale. Só que com o tempo vai ficando gastando aquilo. E chega um momento em que há uma distância tão grande que a proximidade física já não é o bastante. O contato físico em um relacionamento é essencial. Porém, uma coisa que a gente não deve deixar de lado é que o contato físico que há em uma relação não supre aquilo que falta emocionalmente nas duas pessoas. No relacionamento, há necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Primeiramente, a gente tem que cuidar da emocional, porque no emocional é que a gente vai perceber que se realmente a gente tem atração física por aquela pessoa. O emocional, ele vem muito antes da atração física em si. Então, quando a gente deixa de tratar bem, cuidar o emocional, a atração física vai morrendo aos poucos. E aí vai criando uma distância que as pessoas estão próximas fisicamente, mas mentalmente estão distanciadas. Isso é uma coisa que é normal, muitas vezes acontece em um relacionamento das pessoas se distanciarem. Ai, mas Alexia, o que eu faço para mudar isso? Então, é uma coisa que não é muito fácil, mas é fazendo o básico que a gente vai construindo uma relação forte. É fazendo o básico que a gente vai ajudando. Só que a gente também não deve se privar e ficar só focando no mínimo das coisas. A gente tem que dar o nosso máximo em uma relação. E principalmente a gente tem que andar junto com a pessoa. Duas pessoas que andam juntas vão ser fortes juntas e vão passar por tudo que tiverem que passar juntas, criando uma conexão mental mais forte do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai deixando de fazer as coisas para outra pessoa, quando a gente pensa só em nós, a gente vai acabando deixando de lado a felicidade daquela pessoa. De fato que um relacionamento ele não tem que trazer felicidade. O relacionamento ele é pra... Sim, ele traz momentos de felicidade, mas o relacionamento serve para fortalecer as duas pessoas juntas para ver se realmente querem trilhar um caminho juntos.
A felicidade, ela pode ser momentânea. A felicidade é momentânea. E pra gente não deixar cair na rotina, a gente tem que cuidar do que a gente tem hoje. Que a gente tem que cuidar da pessoa que tá do nosso lado. A gente tem que se importar não só com a nossa felicidade, mas com a felicidade da pessoa também. E como vocês podem resolver os problemas juntos para trazer uma felicidade mútua para ambos os lados. E a gente tem que cuidar do que a gente tem. Não só falando de relações, mas amizades, ciclos, a gente tem que cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, para não criar um espaço, uma dificuldade dentro de uma relação por falta de comunicação. Então, se está te incomodando alguma coisa, chama a pessoa e fala. Se as duas pessoas estão com um problema, não é um contra o outro, e sim os dois contra aquele problema e vão resolver juntos. A compreensão é a base de um relacionamento saudável, então cuidem das relações que vocês têm com as pessoas no geral. Cuidado para não se distanciarem de uma forma que não tem como unir novamente. E é isso. Um beijo. Se inscrevam no canal, comentem temas que eu posso escrever, que eu posso falar, trazer aqui pra vocês, porque ajuda muito. Então se inscreve no canal, deixa o teu like pra eu saber se tu tá gostando. Beijo.